Mais uma vez estamos voltando aí ao programa Caminho e como a gente tinha falado, Alex, esse bloco a gente vai gastar um tempinho para falar um pouquinho sobre a importância da família na educação, na formação do indivíduo. E eu queria começar, Alex, pensando um pouquinho, e até você que está em casa pode falar conosco, qual é a nossa realidade hoje? Olha, Robson, eu, num primeiro ponto de vista, assim, eu tenho ido em algumas escolas dar algumas palestras a respeito de valores, né? Dentro da casa, dentro da família, e eu percebo o seguinte, que a palavra família, ela está se perdendo. A grande realidade é essa. A questão de você ter pai, mãe, filhos, de almoçarem junto, de jantarem junto, de terem um momento especial, diferente, dentro daquele contexto de morar no mesmo lugar, está se tornando cada vez mais escasso. E dentro disso está acontecendo um monte de coisa, né? O Padre Zezinho já dizia, né? Parece que as pessoas acham que é utopia, né? Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz, não é isso? Padre Zezinho que cita, que fala isso numa das suas canções. Mas será que a família mesmo, essa família que você está falando, essa forma de viver é utopia? Não dá para viver no século XXI, talvez as pessoas chamam de tradições, eu penso que é vida, né? Mas essa forma de ver a família como as pessoas que ainda se respeitam, as pessoas que ainda se escutam, né? O que ela deformou, afinal? O que aconteceu, na sua opinião, Alex? O que você acha que aconteceu? Ou, né, o que você pensa sobre nessas suas palestras? O que aconteceu, afinal? Olha, Robson, são inúmeras coisas que acontecem. Primeiro, eu gosto de falar sobre aquilo, até eu tive a oportunidade de conversar com a Vivi em um dos programas, e nós falávamos sobre isso. E vale a pena retomar. Eu acho que, na verdade, a família está se juntando hoje em qualquer caso, né? Então, as coisas vão acontecendo meio que jogadas. Aí a criança nasce com o pai e da mãe, e aí joga, né? Joga para uma creche. Tudo bem, é necessário. Às vezes os pais trabalham, não tem quem deixar, e põe a criança numa creche. Mas às vezes jogam, sabe? Deixam a criança ali como se fosse um pacote, aí depois pegam aquela criança como se fosse um pacote de novo, levam para casa, colocam como se fosse um pacote lá no berço, e depois vai assistir novela, vai assistir um jogo de futebol, qualquer coisa, a criança chora, quer carinho, quer atenção, e você não dá carinho, não dá atenção. E aí a criança vai crescendo, depois ela vai para o jardim da infância, depois ela começa para a escola e vai jogando. O problema de quem? Dos professores. E sejam todas as classes, viu, Robson? Desde a classe D, E até a classe A. Né? Tem pessoas da classe A que não tem contato nenhum com o filho. A criança é jogada sempre. Aí as pessoas podem falar assim, não é verdade isso. Não, será que não é? Porque a gente chega ao absurdo de um pai que deveria proteger, pegar sua filhinha de 4 anos no colo, subir 4 andares de um prédio, cortar uma rede e jogar a criança de um prédio. Então jogou novamente. E aí todo mundo condena, né? Fala assim, nossa, esse pai jogou a criança. E claro, temos que condenar, é um ato absurdo, né? Inconcebível. Mas será que de outra maneira, será que em infrações um pouco menores, nós também não estamos jogando as nossas crianças? Com certeza. Eu vejo, né, Alex, eu fiz essas perguntas, né, porque eu tenho uma visão dentro, né, eu trabalho com educação, tenho essa visão, mas sempre é bacana a gente ver outras visões, né, como a família, ela tem sido atacada e em muitos lares a gente vê essa dissolução. As pessoas, antigamente até, eu acho que era muito bacana, né, no passado, e os mais antigos vão lembrar disso, que as pessoas até se sentavam na frente da televisão para assistir algum programa, para comentar aquele programa. Tinha uma televisão só, né? Exatamente. Hoje cada um tem a sua televisão no seu quarto, né? O pessoal usa muito a internet, que hoje tem... a tecnologia é uma coisa muito bacana e graças à tecnologia que a gente chega na sua casa, mas muitas vezes a tecnologia está servindo para ilhar as pessoas. Eu já cheguei a ver irmão que se conversa pelo MSN. Eles são uns quartos separados, né? Tá lá cada um no seu quarto e estão conversando pelo MSN. Que coisa, né? E talvez seja essa geração Y, essa geração do tudo muito instantâneo, talvez está perdendo um pouco da questão da humanidade. E isso faz diferença. E nós vemos isso. Uma coisa que eu acho que você falou que seria bacana a gente comentar, esse fato dessa transferência. Né? A escola ela tem a função de ensinar. E essa é a função da escola, ensinar conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Né? Mas, de um tempo para cá, a escola tem que tomar uma outra posição, que é educar. Que é a função da família. Sim. As crianças chegam na escola e muitas vezes não sabem dizer bom dia,
não sabem dizer obrigado, não sabem falar com licença, não sabem falar por favor. Coisas que não é para se aprender na escola. Não, coisas que é para se trazer da família. Coisa de berço, né? Mas aí cadê a família? Exatamente. E o pai trabalha, o pai luta, e a gente sabe disso, a gente sai todo dia de casa e está lá lutando por alguma coisa. E eu questiono talvez, Alex, quanto disso realmente vale a pena? Porque o livro do Eclesiástico nos ensina assim, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Olha que forte isso, né? Forte. E talvez a gente esteja fracassando no nosso lar em torno, talvez, de trocar o carro todo ano, que é uma coisa boa, que é uma coisa bacana. Adquirir bens, isso o cristianismo não questiona, não condena a aquisição de bens, mas também a gente precisa repensar o que está padecendo para que você possa triunfar em alguns lares, em algumas questões. E isso talvez seja a grande questão. A gente vai ver lá na frente os problemas acontecendo. Eu me lembro uma vez que nós pregávamos e essa moção nos veio de falar, né? E acho que você estava até junto comigo, vai se lembrar disso, né? E volto a repetir, quando a gente não tem tempo para o nosso filho, lembra disso, Alex? Quando a gente não tem tempo para a nossa família, o traficante tem, né? A prostituta tem. É cruel, né? É cruel, mas é verdade. É verdade. E nós estamos aqui para discutir esses temas, né? É importante a família ou não? Vale a pena defender a família ou não? Porque se nós formos ver algumas leis, algumas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, você vê que todas estão agredindo a família e a autoridade que a família tem para exercer os seus valores. E se nós formos sinceros e não hipócritas nesse momento, e a intenção desse programa é ser sincero, isso está acontecendo porque não parte de nós a valorização da família. Então o que acontece? A partir do momento que você tem, vamos dizer, aquele terreno, né? Você tem um terreno e você cerca ele, cuida ele bem, ninguém vai jogar lixo ali. Mas se você não está nem aí, se você está se preocupando apenas só com o ter, com o ser e com o poder, né, você vai deixando de lado alguma coisa. E de repente alguém joga lixo. Dali a pouco nós não vamos ter mais a família na concepção de amor que nós começamos e aprendemos. Isso no Brasil é uma coisa tão linda, Robson. Vale a pena lembrar, e eu gosto sempre de estar falando isso. Eu vivi na Inglaterra durante 5 anos e, apesar de ser um país de primeiro mundo, é um país extremamente frio nas relações familiares. O adolescente deixa a sua casa com 16, 17 anos para ir para o college, para continuar os seus estudos. Depois dali já começa um trabalho, às vezes não é nem na Inglaterra, às vezes é em algum outro país, e dali vai embora, passam-se 20, 30 anos sem contato nenhum com os pais. Não é uma utopia, isso é realidade, né? É pura e triste e dura realidade. E infelizmente o que faz isso acontecer? São o enfraquecimento dos laços. Né? Eu não posso ter no relacionamento com os meus pais o relacionamento que eu tenho com os meus amigos. Né? Hoje em dia, você pode até falar um pouco melhor sobre isso, os pais querem muito ser amigos dos filhos. Ah, verdade. Pai não nasceu para ser amigo, pai nasceu para ser pai. E a sua função é linda. Eu tenho a minha filha e eu brinco com ela, mas eu preciso ser pai. Quando ela comete alguma coisa que ela desvirtua, né, qual que seria a atitude melhor para se tomar, eu preciso chamar a atenção. Eu sou contra essa questão de bater, mesmo porque a palmada nem sempre vai ajudar. Mas você precisa ensinar, né? E a minha filha, por menor que seja, às vezes ela fica de castigo, Alex. Né? Fala, não, filha, não vai ter isso agora não, sabe por quê? Porque você tem que repensar alguns atos. Lógico que primeiro a gente ensina, a gente dá bons exemplos. Ensina a rezar. Leva na missa. Olha, e a minha filha, graças a Deus, esse dia atrás eu estava muito cansado. Cheguei, eu quero dar esse testemunho que eu acho fantástico. Saí e tem um dia que eu dou aula até 1h da tarde. E para mim é cansativo, porque eu almoço e entro em outro colégio às 1h30 da tarde. Mas aí como a minha filha chega nesse colégio que eu trabalho, né, para estudar à tarde, ela foi me ver, subiu. E aí eu falei, dei um beijo nela, falei, tchau filho, papai está indo lanchar para poder voltar. E ela disse assim, papai, vamos na capela. Uau! Minha filha vai fazer 3 anos de idade. Lindo testemunho. Foi fantástico. Aí eu peguei a mão dela e nós fomos rezar na capela juntos. Olha que bênção. E aí tudo esquece, né? Você fica mais tranquilo, você parece que as suas forças se renovam, porque é isso que diz se eu não estou enganado, Isaías, né? Os que confiam no Senhor renovarão suas forças, né? Isaías, isso? Isaías. Então, olha que fantástico. E quem foi que me ensinou isso? Uma criança.
que me lembrou isso, porque você semeou alguma coisa ali. Sim. E olha só, querido, eu quero que você mande seu e-mail para nós, programacaminho@hotmail.com. Nós vamos para o intervalo, Robson, e daqui a pouco nós voltamos para encerrar esse assunto e preparar o nosso coração para a palavra de Deus, que hoje está em... Isso, está em Juízes, capítulo 18, versículo 10. Até daqui a pouco, então.